Números capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos moabitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e se foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e se foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a tua jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até à cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão, e o fez subir aos altos de Balaão, e viu ele dali a última parte do povo. Números capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna a Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado.
Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga. E edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna a Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhes, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem obrado! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu dizendo: Tudo o que o Senhor falar, aquilo falarei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouve os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios. Como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as gentes, seus inimigos,
e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouve os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um rei de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das gentes, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os quenitas, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será perdição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.